Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Bom, me desculpe o atraso, mas você queria ouvir a opinião do Brickman, então me desculpe o atraso, Rodney. Não, sem problemas. Eu também queria ouvir a opinião do Brickman sobre o assunto aí da semana, né, que foi no meio jornalístico, né, que foi a barrigada do Mário Sérgio Conte, né, que confundiu o Filipão com o Sósia e fez uma reportagem a respeito. Realmente aí foi um grande assunto dessa semana que passou. Que coisa feia, hein, Rodney? Não, pois é, e só rapidamente, João, a parte da reação dos colegas, né, que também tripudiaram em cima do Mário Sérgio Conte é porque numa entrevista recente aí com o Silvio Luiz, no Roda Viva, do qual ele era apresentador, ele também fez várias críticas à imprensa esportiva, dizendo que ela tinha muito espaço, muitas páginas nos jornais, muitos programas de televisão, mas que apurava mal. Aí essa barriga foi a deixa para que a vingança viesse a galope. E aquela prova de que o peixe acaba morrendo pela boca. Ô, Rodney, deixa eu te perguntar o seguinte. Diga. Você podia explicar o que é essa história de que rádios do exterior não sofrem restrição com veiculação de seus patrocinadores? O que é isso, hein? Então a gente hoje vai fazer um especial sobre Copa do Mundo, né? O rádio da Copa do Mundo, a gente já está aí na primeira semana na competição. Então o que acontece? As rádios aqui do Brasil, as rádios e as emissoras de televisão também, não é só rádio não. Então todas elas se veem obrigadas a não veicular os anúncios dos seus patrocinadores durante as transmissões. Então, por exemplo, você pode notar que a Rede Globo de televisão está fazendo as transmissões sem colocar os seus patrocinadores aí normais do futebol, né? Ela vende cotas anuais aí de patrocínio e nesse caso a Copa não pode, na Copa do Mundo, a Globo não pode fazer a veiculação daqueles textos foguete. Aquela vinhetinha que entra durante a bola rolando com a voz lá de um locutor de cabine. Só que o que acontece? Eu tenho, por conta até do trabalho aí no Rádio Amantes, eu tenho ouvido várias emissoras de rádio aí daqui da América do Sul. Então eu já consegui ouvir rádios do Uruguai, rádios do Chile, rádios do Equador, e todas elas não têm esse tipo de restrição. Então é permitido a esses veículos do exterior que eles coloquem os anúncios dos seus patrocinadores normais aí das transmissões de futebol. Então é até muito interessante, porque você tem esses textos foguetes, essas inserções, não são feitas pelo narrador, são feitas por um locutor que fica ou no estádio, ou junto lá na posição de transmissão, ou no estúdio, e ele faz a leitura das mensagens comerciais. Então é um dado muito, muito curioso. Aqui no Brasil, você não tem a possibilidade de veicular os anúncios. Isso fez com que muitas rádios desistissem da compra dos direitos da Copa do Mundo. Então a gente tem rádios de Goiânia, rádios de Curitiba, que infelizmente não estão fazendo cobertura da Copa do Mundo com a transmissão dos jogos, mas devido a essa questão da restrição. Mas no exterior está liberado. Me diga uma outra coisa, emissoras de rádio estão fazendo transmissões off-tube? Pois essa é uma outra polêmica também, né? Como você sabe, a Copa, é meio óbvio dizer isso, a Copa é aqui no Brasil, né? Então esperava-se que as emissoras de rádio pudessem, pelo menos aquelas que têm condições, pudessem enviar os seus narradores, seus profissionais, narradores e comentaristas aos estádios para fazer as transmissões dos jogos. Só que isso nem sempre acontece. No máximo é o Jogo do Brasil e olhe lá. Por quê? Porque por qual motivo? A FIFA, ela cobra uma taxa das emissoras de rádio e de televisão também, para que os seus profissionais estejam apostos no estádio para fazer a transmissão dos jogos. Então, por exemplo, quem está acompanhando a Copa deve ver lá que a Globo tem o Galvão Bueno, o Kleber Machado, seus profissionais no estádio. Mas para que eles possam estar lá, a Globo e as outras emissoras, as de TV principalmente, Fox, Bandeirantes, ESPN, desembolsam de 5 a 7 mil dólares, que é uma taxa que a FIFA cobra para que todo mundo esteja assim, instalado lá bonitinho nas tribunas de imprensa.
Esse preço acaba sendo proibitivo para algumas rádios, né? Porque se você somar essa taxa, deslocamento de profissionais, hospedagem, etc., acaba ficando tudo muito caro. Então, por isso que isso gera situações até certo ponto curiosas, como uma partida que aconteceu aqui em São Paulo, um jogaço de bola entre o Uruguai e Inglaterra, na Arena Corinthians, o famoso Itaquerão. Esse jogo foi em São Paulo, então, em tese, as emissoras aqui de São Paulo poderiam estar lá. Os Carolices, Zé Silvério, Nilson César deveriam estar instalados lá nas tribunas, mas não foi isso que aconteceu. Muita gente transmitiu essa partida dos estúdios. E não só emissoras aqui do Brasil. Coloquei um vídeo no Facebook, depois até vou botar no blog, de uma emissora do Uruguai que fez essa transmissão daqui do Brasil, mas só que do centro de imprensa. É uma reportagem de uma televisão holandesa mostrando aquela coisa toda aqui do rádio, a magia do rádio aqui na América do Sul. Então, esse problema não acontece só com as rádios do Brasil. Várias emissoras não têm condições de pagar essa taxa da FIFA e acabam fazendo essas transmissões longe das posições de transmissão. Olha, eu não consigo entender o seguinte, no Brasil a FIFA proíbe absolutamente tudo, tem que seguir-se as regras da FIFA. Em outros países ela não conseguiu isso. Em países do primeiro mundo ela não consegue impor a sua vontade como fez aqui no Brasil, Rodney. Pois é, né? A FIFA, infelizmente, nessa Copa, ela acabou virando soberana. A gente tem, então, realmente um organismo que está tomando conta do país, um organismo supragovernamental que dita suas regras. Infelizmente, a vida acaba sendo assim mesmo. Bebida no estádio, pela nossa legislação, é proibida. Durante a Copa, pode. Durante a Copa pode. Durante esse período de competição, a FIFA tem aí as suas prerrogativas atendidas. É uma pena, infelizmente, porque isso prejudica a transmissão. Então, por exemplo, imagina o Zé Silvério tendo que transmitir Uruguai e Inglaterra, uma partida, um jogo interessante, uma partida excelente, sem poder ter a emoção daquilo que ele está vendo no campo. Porque o que está acontecendo? O Silvério está lá dentro de um estúdio onde ele tem acesso a várias imagens, né? Porque na verdade não é só uma só, ele tem acesso a todas as câmeras que a FIFA tem no estádio. São mais de 16 câmeras, pelo que eu li. Então, realmente ele faz a transmissão das partidas, pelo menos esse tipo de transmissão off-tube, olhando para as telas onde aparecem as imagens das câmeras da FIFA. Olha, é assustador isso, viu? Me diga uma outra coisa. Que problema a garota da Voz teve na narração na Rádio Globo, hein? Então, ela, na semana passada, nós até anunciamos aqui que a Renata Silveira, que é intitulada a Garota da Voz, que foi escolhida em um concurso feito pela Rádio Globo agora no primeiro semestre, fez aí a sua estreia na transmissão, na narração de partidas de futebol, uma experiência que, salvo engano, não acontecia aqui no Brasil desde a época da Rádio Mulher, nos anos 1970. Então ela fez a transmissão da partida entre Uruguai e Costa Rica no sábado passado. Só que ela sofreu o mesmo problema. Ela transmitiu a partida do estúdio, só que aí nesse caso imagina que é só com uma imagem, a mesma imagem da televisão que eu, você, todas as pessoas assistiam em casa, e ela teve uma certa dificuldade para identificar os jogadores. Então ela passou, pelo que eu ouvi, ela passou vários minutos apenas descrevendo o que acontecia com a bola, mas sem citar o nome dos jogadores, porque a identificação foi dificultada até pelas imagens da FIFA. Mas isso não invalida a experiência. A Renata Silveira tem uma boa voz, tem um bom ritmo. Eu imagino que ela tenha treinado pouco para fazer essa transmissão, mas não deve ser uma profissional e também não deve ser uma experiência que deve ser descartada. Tanto que fala-se muito para a Copa da Rússia que a TV Globo pode colocar uma mulher narrando, e essa mulher seria Fernanda Gentil, que é hoje uma das apresentadoras da emissora, está participando ativamente da Copa do Mundo. Então, daqui a 4 anos poderemos ter mais experiências, nesses próximos 4 anos poderemos ter mais experiências com mulheres narrando futebol, o que seria muito interessante, seria aí a recuperação daquela experiência no passado que foi feita pela Rádio Mulher, meu caro João. Olha, eu sou absolutamente favorável, mas o que eu não consigo entender é o seguinte: se ela estava só como nós temos uma imagem,
E o padrão Globo de qualidade, foi para onde? Porque nesse caso a geração das imagens, ela não é feita pela Globo. A Globo pode dar até algum apoio em termos de equipamento, mas o corte, a seleção das imagens, tudo isso é feito pela FIFA. Antigamente, desde 1970, quando passou-se a ter a cobertura de televisão mais ostensiva, né, essa responsabilidade era das emissoras de televisão que tinham os direitos. Então, por exemplo, na Copa do México, em 70, quem fez toda a filmagem foi a Televisa. Na 74 também a TV principal da Alemanha fez isso. Em 78 a televisão principal da Argentina e assim por diante. Só que de algumas Copas para cá, desde 2002 mais ou menos, essa seleção, a responsabilidade pelas imagens é da própria FIFA. Então, o que a gente percebe é que ela, em vez de ela fechar no campo, ela abre muito, e isso dificulta um pouquinho a visualização dos jogadores, até porque também o uniforme não ajuda. Então, outro dia o México estava jogando com o Brasil e você não conseguia identificar os jogadores mexicanos porque eles estavam usando uma camiseta vermelha, e os números em preto. Isso complica a identificação de qualquer pessoa, não apenas narrador esportivo. Então você não sabia se era quem que estava com a bola. Então realmente é um problema aí que espero que a FIFA possa resolver aí para os próximos jogos. Ela tem que fechar um pouco mais a imagem para ajudar um pouquinho aí na identificação dos jogadores. Mas o José Silvério não tem acesso a outras imagens além da que nós temos? Sim, ele tem, mas no caso ficou nítido na transmissão da Rádio Globo. Eu acompanhei, está gravado, botei até os gols no blog, que ela não tinha, que ela ficou um pouquinho perdida aí no comecinho do jogo. Depois ela foi se acertando, depois que passou aquela experiência inicial de fazer uma transmissão de Copa do Mundo, eu acho que também ela deve ter emocionado bastante. A partir do momento em que ela conseguiu se controlar um pouquinho mais a emoção, e aí ela se acostumou aí com a imagem, aí ela fez a narração de forma linear e conseguiu levar até o final. Mas eu não consigo, honestamente, eu não consigo entender. A Globo, tanto rádio como televisão, está numa curva descendente, o Rodney. Eu não vejo mais hoje o padrão de qualidade, inclusive nas vozes que a Globo está usando, nem no rádio, nem na televisão. E tem algumas coisas que eu acho de uma estupidez, de uma burrice impressionante. Eles têm pelo menos 2 canais em São Paulo, a Excelsior AM e a FM, e as duas com a mesma programação. Como alguém medianamente inteligente, deixaria uma como rádio notícia e a outra poderia inclusive reativar a antiga Excelsior, porque hoje o público sente falta de uma rádio adulta de flashback. Mas João, a partir do momento em que você tiver a migração, porque o 780 AM, certo, depois até tem a lista aqui, a gente vai informar, mas de certo os 780 AM vão fazer parte daquela migração que está prometida do AM para o FM. A partir do momento em que essa emissora chegar no FM, eu creio que não há necessidade de você ter uma dupla transmissão. Eu imagino que o Sistema Globo de Rádio vai ter algum projeto para aquela frequência agora no FM. Então a gente pode ter novidades aí num futuro não muito próximo. Num futuro próximo, aliás, perdão. Morreu Oliveira Neto? Pois não sei se você lembra, acho que o Flávio Ascar, pena que ele não está aí, mas ele deve lembrar, né? O Oliveira Neto é um locutor muito famoso, e ele fazia os comerciais da Bozano nos anos 70, tinha uma voz marcante, e ele morreu essa semana aos 81 anos. Ele era realmente um grande profissional, uma voz personalíssima, e, repetindo, ele se inspirou bastante no Ramos Calheira. Fica aí o registro da perda de mais um grande profissional que prestou serviços na publicidade e principalmente no rádio também. Qual rádio que ele se notabilizou? Ele fez muito rádio no interior, e também fez parte, começou sua carreira na Record, nos áureos tempos da Rádio Record, no final da década de 50 e começo da década de 1960, João. Ele fez parte lá da Record, da Jovem Pan, de
quando as emissoras ainda faziam parte do grupo das Emissoras Unidas, não sei se você lembra, né? Então tinha a TV, a rádio e as rádios, né? Então elas tinham, a Tupi era conhecida como associada, das emissoras associadas, e a Record era conhecida como Emissoras Unidas. Sim, lembro disso. Então Oliveira Neto começou no rádio na Record. E a cadeia verde e amarela norte e sul do Brasil continua funcionando? Continua, agora com uma nova roupagem, chama Rede Verde e Amarela. Eu não sei, eu não tenho os dados ainda da audiência aqui, esses dados talvez vão demorar um pouquinho para aparecer, mas eu creio que a Bandeirantes deve estar liderando, porque ela tem as transmissões dela chegam até pelo menos 4 emissoras. Aqui em São Paulo é mais ou menos assim, ela entra na Bandeirantes AM 840, Bandeirantes FM 90,9, Rádio Bradesco Esportes 94.1 e na Band News FM 96,9. Então, ou seja, são 4 emissoras veiculando a mesma transmissão. Isso, e em dias de Jogos do Brasil, a Sul América Trânsito também entra nessa rede. Então, eu creio que o alcance da Rede Verde e Amarela, que hoje está com essa repaginação de nome, realmente está muito grande por causa disso. São de 4 a 5 frequências em São Paulo e no país todo muito mais. Olha, o José Carlos Coelho manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte, no caso da FIFA. João, o caso é que países do primeiro mundo, os dirigentes não se vendem, e aqui sim. Não, a diferença, Coelho, para mim é que lá eles se vendem um pouco mais caro e não deixam a FIFA fazer o que quer. Pois é, e lá a Alemanha colocou várias restrições, né, a esse modo da FIFA. Então, por exemplo, eles construíram pouquíssimos estádios. Aqui você teve a construção de mais estádios, aquela coisa toda que a gente já conhece, mas eu acho que a relação dos europeus com a FIFA é um pouquinho mais dura mesmo. Eu acho que é bastante mais dura, viu, Rodney? Ah, não, sem dúvida. O europeu tem uma postura muito crítica com relação à FIFA. E o americano também não ia aceitar ingerência ou interferência da FIFA dentro, principalmente, das leis que regem o país. E aqui todas elas foram quebradas. Porque se não pode beber em estádio durante a Copa, pode, quem vai proibir depois? E se você lembrar bem, lá nos Estados Unidos, João, a Copa de 1994, já tem 20 anos essa competição, os Estados Unidos não precisaram construir nenhum estádio novo, eles adaptaram estádios de futebol americano para a prática do futebol. Se você lembrar, a grande final foi no Rose Bowl, que é um estádio de futebol americano. É um ícone dos Estados Unidos, sim, o Rose Bowl. Lá de Los Angeles, tem até todo ano, tem no final do ano tem a grande final do futebol americano, uma das grandes finais, né, que é o Rose Bowl. Exatamente. Que leva o nome do estádio. Rodney, um abraço para você e olha, eu digo novamente no ar para vocês, não sei se você gravou ou não a participação do Brickman, mas ele disse que se você quiser colocar no ar os comentários dele, fique absolutamente à vontade, tanto no blog Rádio Amantes como na Rádio Amantes no ar, então fique à vontade. Pode deixar, João, e eu convido todos a acessarem radioamantes.wordpress.com e lá você tem as edições anteriores do Rádio Amantes no Ar e o noticiário sobre o rádio. Agora, em época de Copa do Mundo, levando ao ar o melhor da narração das emissoras estrangeiras. Eu convido todos a conhecerem um pouquinho aí como é que cada emissora lida com a emoção do futebol. Realmente é uma coisa bastante curiosa e tem feito bastante sucesso. Olha, e daqui a instantes vai estar no ar a edição de hoje e também no Facebook, vai estar aqui no Facebook da Showtime, do Rodney Brocanelli, vai estar a edição de hoje do Rádio Amantes no ar. Já há mais de um ano no ar, né, Rodney? Exatamente. Mandar um abraço rápido para o Marcelo de Sena, que está aqui na escuta. Ele pede para eu falar do JEG, lá da Jovem Pan, que foi lá da... Que JEG? É um JEG que eles fizeram uma ação, né, na partida do Brasil contra a Croácia. O JEG foi lá da Avenida Paulista até o estádio de Itaquerão. Depois até vou pedir para ele me passar mais detalhes, mas fica aí esse registro. Um abraço para você, Rodney. Outro, meu caro João. Até tchau, mais. Vai, Fufunha.